A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Quero louvar ao Senhor por mais esta oportunidade de estar aqui junto com os irmãos, nessa feita para ministrar a aula de número 2 da classe dos jovens, lição datada com dia 12/4/2020, o chamado de um líder. Hoje estaria ministrando a aula um dos nossos irmãos do setor, porém o irmão teve problema com a parte da tecnologia, né? A internet não lhe foi favorável e nós estamos aqui socorrendo, gravando esta aula para que os irmãos possam não ficar aí sem o conteúdo para se edificar, para estudar e para aprender da palavra do Senhor Jesus. Nesse trimestre, a classe dos jovens está estudando acerca do livro de Josué. Nós estamos aprendendo acerca do livro de Josué com o tema Tempo de Conquistas, a fé, obediência no livro de Josué. Aprendendo com o exemplo de Josué, um bom servo, um bom líder, que serviu ao Senhor com fidelidade, serviu ao seu líder Moisés, enquanto o Senhor concedeu vida a Moisés, e posteriormente o Senhor coloca o Josué para dar continuidade à obra que Moisés havia deixado para que ele pudesse fazer. Então hoje estamos na lição de número 2, o chamado de um líder. O texto áudio da nossa lição está, é claro, no livro de Josué, de capítulo 1, o verso de número 9, que diz assim: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A síntese da nossa aula de hoje diz assim: Deus, ao chamar alguém para exercer liderança sobre o seu povo, garante-lhe a graça suficiente para suportar os embates. Nós vamos hoje ver que Deus chama, que Deus capacita e que Deus cuida e garante a vitória. Eu quero crer que vai ser uma bênção para mim e para você essa aula em nome de Jesus. Antes de nós adentrarmos então ao texto, a leitura bíblica em classe, eu gostaria de convidá-lo a fazer uma oração para que Deus pudesse falar conosco através da sua palavra e através desta lição. Quantos vão orar? Glória a Deus por isso. Oremos em nome de Jesus. Bondoso Deus, estamos aqui, Senhor, na manhã deste dia, para aprender com o Senhor através dos ensinos da tua palavra, nesta feita, aprendendo, Senhor, com o exemplo da liderança de Josué. Nós te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor levante, Senhor, Josué em nosso meio para fazer a tua obra com obediência, sendo, Senhor, servo teu, bom líder, para que possa, Senhor, conduzir o teu povo ao caminho santo da salvação. Que o Senhor possa nos abençoar a cada aluno da Escola Bíblica Dominical. Na manhã deste dia é o que nós te pedimos, e certo de que o Senhor nos ouve, nós te agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, você diz amém também. Vamos, irmãos, fazer a leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Deuteronômio, de capítulo 34, Deuteronômio 34, do verso 1 ao verso de número 9. Verso 1 ao verso de número 9. Diz assim a palavra do Senhor: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está de fronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naftali e a terra de Efraim e de Manassés,
e toda a terra de Judá até o mar último, e o sul, a campina do vale de Jericó, e a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Mostro-te para a veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou no vale, na terra de Moabe, de fronte a Bet-peor. E ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. E os dias do pranto, do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do Espírito Santo, foi cheio do Espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Amém? Esta é a nossa leitura bíblica em classe. E nós vamos passar para os tópicos e subtópicos dessa lição. Nós temos hoje como objetivo desta lição concluir, claro, os 3 tópicos da nossa lição de hoje. E o primeiro objetivo é analisar as orientações dadas por Deus para Josué, como Deus orientou a Josué. Segundo, estudar os conselhos do Senhor para Josué, entender que quando Deus nomeia, Ele não simplesmente envia, Deus ensina como fazer. E depois compreender as 3 últimas abordagens que o Senhor fez a Josué quando o compromissou a substituir Moisés. Então, quando Deus colocou Josué no lugar de Moisés, é claro, Deus tinha um propósito, esse propósito era vivo e Deus tinha muito a ensinar a Josué, e Josué, claro, sempre dando ouvidos ao Senhor. Então, nós vamos passar ao primeiro tópico da nossa lição de hoje, que vai falar de um novo tempo. Um novo tempo. Vamos tratar dos 3 subtópicos. O primeiro é a morte de Moisés, depois Josué assumindo a liderança no lugar de Moisés, e depois o Senhor pedindo para que Josué tivesse iniciativa. Então esses são os 3 subtópicos do primeiro tópico, que é um novo tempo. Nós vamos tentar sintetizar aqui, amados irmãos, para que nós possamos concluir essa aula com o menor tempo possível. Então nós vamos tentar aqui ser bem sucintos nesta aula. Então, primeiro subtópico, Moisés morreu. Diz assim a nossa lição: Josué por muito tempo serviu a Moisés com dedicação, mas agora o ministério de Moisés havia chegado ao fim. A morte dele significava uma mudança importante na vida de Josué e de todo o povo. O tempo da caminhada pelo deserto, período em que se colhia diariamente maná e que se contava com a presença da nuvem e da coluna de fogo para dar sombra ao povo sob o sol causticante e aquecer e alumiar as noites frias do deserto, havia chegado ao fim. Descortinava-se a chegada de um novo tempo de conquista. Então, com a morte de Moisés, é claro, havia de acontecer algumas mudanças. E mudanças não só no campo da liderança, mas também no campo da forma do povo viver. Até então, o povo estava no deserto, já se fazia 40 anos, sendo guiado
pela coluna de fogo, sendo guardado pela nuvem de glória, aonde a nuvem protegia o povo do sol causticante do deserto, e a coluna à noite servia para iluminar o povo e também para aquecer o povo. Assim eles peregrinaram durante esses 40 anos no deserto, com essa proteção visível divina, Deus guardando ele de todas as intempéries do tempo. Mas Moisés havia morrido e agora era a hora de adentrar a terra prometida, terra em que eles tinham a nuvem, terra em que eles tinham a coluna e terra em que se alimentavam do maná. Agora chegou a hora deles entrarem na terra prometida, aonde não haveria mais maná, aonde não haveria mais nuvem de glória, onde não haveria mais coluna, mas Deus estaria cuidando do seu povo, a terra que Deus prometeu, Deus estaria levando eles. Então, a morte de Moisés vai sinalizar aí uma mudança muito significante para o povo hebreu. E eu quero dizer uma coisa a você: às vezes nós estamos fiados na nossa liderança, estamos fiados naquele que está dirigindo o grupo que nós fazemos parte, o coletivo de irmãos que nós fazemos parte, mas chega a hora que o Senhor decide mudar a liderança, o Senhor decide então mudar aquela situação. Veja que para que Josué pudesse agora encabeçar a liderança do povo hebreu, o Senhor vai tirar o Moisés, o Senhor vai recolher o Moisés. Chega uma hora que o Senhor recolhe o seu Moisés e levanta você como Josué. Você está preparado para ser um Josué? Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Continuando, subtópico de número 2, assuma a liderança. Esse é o subtópico do tópico 1, subtópico 2 do tópico 1, que nós estamos tratando de um novo tempo. Era um novo tempo para o povo de Israel. Primeiro, um tempo em que agora eles já não permaneceriam mais no deserto, não teria nuvem de glória, não teria coluna de fogo, não teria o maná, e agora também teriam um novo líder. Então o Senhor entrega essa liderança, confia essa liderança nas mãos de Josué. O texto vai dizer: o Senhor falou com Josué: levanta-te, pois agora, que está lá em Josué capítulo 1, versículo 2, esse era um momento singular na vida de Josué, um homem acostumado a servir a Moisés e que agora recebe uma ordem dispar: levanta-te. Foi isso que o Senhor disse a ele. O Senhor vai chegar em Josué agora. Moisés era morto, como nós lemos no texto da leitura bíblica em classe, e agora o Senhor vai levantar Josué para liderar este povo, liderar essa segunda geração dos hebreus, porque a primeira se perdeu no deserto, morreu no deserto, e daquela geração ficou ele e o Caleb, e agora o Senhor vai escolhê-lo para ocupar o lugar de Moisés. E a primeira coisa que o Senhor diz, olha, é: levanta-te, levanta-te. Um dos grandes segredos das pessoas que caminham com Deus é conhecer o tempo ideal. Há muitas pessoas que estão hoje na igreja e que não entendem que para tudo há um tempo determinado. Acabam de nascer na fé, já querem ser líderes. Acabam de ocupar um cargo de responsabilidade, já estão pensando no próximo degrau. Feliz é aquele que entende que para tudo há um tempo determinado. Se ainda não chegou o seu tempo, espera com paciência no Senhor. Pastor, mas eu já sou capacitado, eu conheço muito mais do que o meu líder, eu tenho mais condição do que o meu líder. Espera o seu tempo, porque bom é para aquele que realiza a obra do Senhor lembrar que sempre o Senhor colocará no lugar estratégico aqueles que confiam inteiramente no Senhor. Então o Senhor está esperando que o seu tempo para te colocar no lugar onde você às vezes imagina que é o seu lugar. Eu quero aqui aproveitar este tema para contribuir para o seu ministério. Eu, quando cheguei à igreja, quando o meu início da fé cristã, eu era músico. Eu vim à igreja pensando em ser um dos músicos da igreja, pois antes de me converter, antes de conhecer o Senhor e ser alcançado pela sua graça, eu era músico.
e então achei que aqueles dotes musicais seriam a ferramenta para que eu pudesse servir ao Senhor. Então comecei tocando nas igrejas e algum tempo depois o Senhor me chamou para o ministério do ensino e eu passei a ensinar e o Senhor foi nos capacitando e hoje nós estamos aqui no ministério pastoral. E confesso aos irmãos que nunca almejei o ministério pastoral, mas hoje também não consigo voltar a ser um músico, pois o Senhor, Ele vai nos dirigindo. Então, fique tranquilo, porque aquilo que o Senhor tem para você vai acontecer no tempo de Deus. Josué, ele nunca resistiu à liderança de Moisés, nem criticou a Moisés, isso está na nossa revista. Ele sempre foi inteiramente submisso a Moisés. E essa é uma grande lição que nós devemos levar. Você não precisa puxar o tapete de ninguém, você não precisa desobedecer ninguém, você não precisa se impor a ninguém para que o seu ministério seja reconhecido. Antes, seja fiel ao Senhor, à graça do Senhor, na força do poder do Senhor, porque certamente aquilo que Ele tem para você, certamente vai se cumprir. Às vezes é coisa que nem você mesmo sabe, nem você mesmo conhece, mas o Senhor tem guardado para você. Então, apenas seja servo. Aquilo que lhe for confiado a fazer, faça com inteira convicção de que você está fazendo para o Senhor e certamente você será abençoado seguindo o exemplo aqui do Josué. Vamos avançar? Glória a Deus. Subtópico de número 3. Tenha iniciativa. Tenha iniciativa. Estamos no tópico 1. Estamos tratando do subtópico número 3. Tenha iniciativa. O terceiro comando de Deus para Josué foi: passa este Jordão, tu e este povo. Josué tinha de entrar na terra prometida juntamente com o seu povo. Chegou a hora de Josué e o seu povo seguir adiante. Estou aqui sintetizando o subtópico de número 3. O Senhor dá uma ordenança para Josué e diz para Josué passar o Jordão, tu e todo o povo. Eu acho lindo isso, porque o Senhor vai chamar Josué para que Josué pudesse passar o Jordão, mas o Senhor dá um mandamento para ele: não deixe o povo para trás, não deixe aqueles que estão contigo para trás. E sabe um defeito que nós temos e aprendemos aqui com Josué? É que muitas vezes quando nós somos colocados em um cargo de liderança, quando nós somos galardoados com o cargo de liderança, às vezes nós olhamos para o lado e vemos pessoas e dizem: olha, esse não serve para andar comigo, esse não serve para liderar comigo, esse não serve para estar sobre a minha liderança. Mas o Senhor dá aqui uma ordenança para Josué: olha, Josué, você vai passar tu e todo o povo, não deixa ninguém para trás, pois todos são importantes para o Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você: talvez aquele que está ao seu lado não seja importante para você, mas pode ter certeza, ele é importante para Deus. E sendo importante para Deus, e sendo o Senhor que te colocou aonde te colocou, você deve, com todo amor e com todo carinho, cuidar desta alma. Muitas vezes as pessoas que estão ao nosso lado não são pessoas que vão nos ajudar a impulsionar o nosso ministério, mas vão nos ajudar a buscar mais o Senhor. São pessoas que talvez vão resistir a sua liderança, vão resistir a sua palavra, mas com essa resistência vão fazer você orar mais, pedindo graça ao Senhor para suportar aquela perseguição, aquela aflição. Então, aprendemos com a liderança do Josué. O Senhor disse a ele: passe esse Jordão, tu e este povo. Josué tinha que entrar na terra prometida juntamente com o seu povo. Não pense você que amanhã você vai ser líder, não pense você que hoje, porque você talvez seja líder na sua empresa, talvez seja líder na escola, talvez seja líder de um grupo, você acha que você que você é superior a alguém. Não. Quando Deus nos coloca sob líder, é sinal de que há liderados precisando de nós. Quando Deus te coloca como líder, é sinal de que você tem condições dadas por Ele para ajudar aqueles que ainda são liderados. E aqui deixo uma palavra para encerrar esse terceiro subtópico e passarmos para o próximo tópico. Não há liderança sem liderado. Olha que coisa linda!
não há liderança sem liderado, ou seja, você precisa ser líder, mas todo líder precisa ter liderados. Trate-os bem, entre na terra prometida com eles, cumpra o chamado de Deus, porque certamente foi para isso que o Senhor nos escolheu, seja na igreja, seja na empresa, seja na escola, em qualquer âmbito da nossa vida. Lembre de que você é apenas instrumento colocado por Deus para que a obra dele possa ser concluída. Você pode louvar a Deus por esse primeiro tópico? Amém? Glória a Deus por isso. Vamos passar para o segundo tópico da nossa lição de hoje, conselhos para a conquista. Segundo subtópico da nossa lição de hoje, conselhos para a conquista. O subtópico 1 do tópico 2 vai dizer: não despreze ninguém. Olha, já falamos um pouco no subtópico 3 do tópico 1, e agora vamos adentrar um pouco mais a isso. Não despreze ninguém. Deus ordenara a Josué a conduzir todo este povo. Algo bem diferente do que dissera acerca da geração anterior, da qual não entrou quase ninguém, a não ser o próprio Josué e Caleb na terra prometida. O Senhor aprovou a segunda geração de hebreus e por isso determinou que ninguém ficasse de fora da travessia. Josué deveria conduzir todo o povo, independentemente de qualquer contingência, à terra prometida dos patriarcas. Certamente, no meio do povo havia pessoas cobiçosas como Acã, temerosas, negligentes, mas mesmo assim eles deveriam possuir a terra prometida. Olha que coisa linda! No meio daquele povo que Josué iria conduzir para entrar na terra prometida, lembrando mais uma vez que eles estavam saindo do deserto, e agora ia entrar na terra de Canaã, na cidade prometida por Deus. No meio daquele povo cujo Josué agora é escolhido para liderar, tinha todo tipo de pessoa. Tinha uma pessoa como Acã, cobiçoso, que tomou lá a cunha e tomou a capa e escondeu e fez contrário à ordenança do Senhor. Tinha pessoas, é claro, temerosas, pessoas negligentes, tinha todo tipo de pessoa. Mas lembre de uma coisa, o Senhor não chamou Josué para julgar, o Senhor chamou Josué para liderar. A justiça vem do Senhor. Deixa eu lhe dizer uma coisa, não importa a instância que você esteja, eu sou o pastor, estou pastor pela misericórdia de Deus, mas quero dizer uma coisa, o Senhor não me chamou para julgar, o Senhor me chamou para apacentar, para liderar. A justiça vem da parte do Senhor. Deus é juiz, Ele julga e Ele sabe o que é melhor. Um exemplo, então, que o escritor vai deixar aqui na nossa revista, eu quero sintetizar para sermos breves. Nós vamos ver ele usando o exemplo daquela sarça, que quando Deus se revelou a Moisés no Sinai, aquela sarça se conduzia, não se consumia. O fogo era pegado na sarça, mas a sarça não se consumia. Para você que não conhece sarça, eu vou aqui simbolizar a sarça como uma touceira de capim seco, e ali nós sabemos que se nós tocarmos fogo no mato seco, ele vai se consumir rapidamente, mas aquela sarça daquele dia ela não se consumia. O fogo pegava e pegava continuamente, ela não se consumia. Ali nós temos uma grande lição do juízo de Deus. O escritor vai deixar na lição escrito dizendo: esse arbusto, como se sabe, bastante comum naquela região, era cheio de nós, cheio de emendas, de nozinhos, né? Não produzia frutos comestíveis, sua sombra não era grande, ou seja, trocando em outros miúdos, não servia para nada. Não produzia fruto, era cheio de nó, não fazia grande sombra, não servia para absolutamente nada para aquela geração, para aqueles homens que ali estavam. Ora, não conseguia, não gerava fruto, não era bom para ser comestível por animais, porque tinha muito nó, não servia. Mas foi exatamente desse arbusto que para nada servia, ou que pouco servia, foi que o Senhor se serviu dele, para mostrar que o Senhor, ele pega aquele que aparentemente aos olhos do homem não serve para nada, e faz com que ele tenha grande valor. E até hoje nós encontramos
demonstrada nas Sagradas Escrituras a importância desta sarça, que o fogo ardia, mas ela não se consumia. Assim somos nós nas mãos do Senhor. Às vezes nós somos reputados pelos homens, às vezes somos julgados pelos homens, mas importa como Deus nos olha. As características da sarça era pouco exuberante, mas era suficiente para o Senhor. Tá vendo? Para os homens talvez podia não servir para nada, mas para Deus foi suficiente para ele manifestar a sua glória. Já viram aquele provérbio popular que diz que são nos pequenos frascos que tem as melhores fragrâncias? Pois bem, talvez você se sinta pequeno, mas o Senhor quer te usar assim pequeno mesmo, e a glória dele há de ser manifestada. Como foi manifestada naquela sarça, também há de ser manifestada na sua vida, jovem, que deseja entregar totalmente a sua vida ao Senhor. Que Deus possa abençoar. Vamos seguir em frente mais um pouco. Subtópico de número 2. Não se esqueça de Moisés. Isso aqui também é muito importante. Outro fato bastante interessante observado na fala inicial de Deus a Josué foi: como eu disse a Moisés. Está lá em Josué capítulo 1, verso 3. Depois ele vai dizer também: como fui com Moisés. Está lá em Josué capítulo 1, versículo 5. Depois vai dizer de novo: fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Em outras palavras, Deus está moldando a liderança do Josué. Está mostrando para o Josué que a obra que ele iria iniciar a partir de agora não era uma obra que ele inventou ou que ele começou, mas era uma obra de continuidade. Josué não estava iniciando o resgate do povo. Josué estava continuando o resgate do povo. Deus deveria conduzir o seu povo com a memória viva. Josué ia trazer isso na memória, as palavras ouvidas da boca de Moisés. Afinal, não se tratava de um novo projeto, mas de algo que já começou séculos atrás, quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus. Então, nós aprendemos, e aí fica aqui para nós a lição, no subtópico de número 2, de que nós não devemos esquecer daqueles que passaram antes de nós. Não devemos esquecer dos Moisés que nos trouxeram até a entrada da terra prometida, pois todos que estão na obra do Senhor são importantes. Talvez o seu líder, o seu pastor, seja alguém que não possua uma grande homilética, não possua uma grande fonética, não fale muito bem, não tem uma boa oratória, mas certamente você está de pé, porque ele tem orado, tem pregado a palavra do Senhor, e isso tem alimentado a sua alma. Nunca se esqueça do Moisés que Deus usou para te fazer o Josué que você é. Olha aí que coisa bonita. Nunca esqueça os Moisés que Deus usou para fazer você o Josué que você é. E aonde você chegar, lembre sempre que sempre teve um Moisés. Para todo Paulo tem um Barnabé. É verdade. Para todo Eliseu tem um Elias. Sempre vai ter alguém que vai te conduzir para o caminho que Deus tem para a sua vida. Então não se esqueça, o Senhor fez aqui esse molde na vida do Josué. Josué, você vai entrar lá, mas não se esqueça do que Moisés te ensinou. Você vai precisar desses ensinamentos, mais hora, menos hora. Então vá com a consciência de que você hoje é um líder, mas você tem um professor. E sabe uma coisa linda que eu acho? É que o Senhor Jesus é o único que pôde dizer: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus não disse: olha, aprendei do livro, aprendei com ele. Não, Jesus diz: aprendei de mim. Mas fora Jesus, não há ninguém que não tenha tido um professor. Olha que coisa linda. Fora Jesus, não há ninguém que não tenha tido um professor. Todos aprenderam com alguém, a partir de alguém. Ah, pastor, mas o primeiro homem lá aprendeu sozinho. Não, ele aprendeu a partir de Jesus. Aquele que pôde dizer: aprendei de mim. Mas Jesus nem era nascido, pastor. Engano seu. Diz a palavra do Senhor que antes que tudo fosse, ele já era. Jesus é o único que pode dizer: aprendei de mim. Todos os outros tiveram um Moisés na sua vida.
Todos os outros tiveram um Abraão na sua vida. E certamente você só está aí porque alguém um dia foi usado por Deus, como Moisés, como Josué, para poder falar do amor de Jesus para você. E hoje ainda tem alguém sendo usado, como Moisés, como Josué, para encaminhar você para o chamado de Deus para a sua vida. Então, glorifique a Deus pelas suas lideranças e nunca se esqueça de que sem elas você nunca vai ser o Josué, porque para todo Josué precisa de um Moisés. Amém? Vamos para o subtópico de número 3, do tópico de número 2. Viva, pregue e medite nas Escrituras. Esse subtópico é bom. Viva, pregue e medite nas Escrituras. Diz assim o subtópico de número 3 do tópico de número 2. Nós estamos lá no subtópico de número 3 do tópico de número 2. Amém? Estão acompanhando aí? Glória a Deus. Diz assim: ao ler o texto de Josué 1, do versículo 7 ao versículo de número 8, veremos que Deus estabeleceu 3 princípios importantes para o novo líder do povo hebreu. Primeiro, qual foi, pastor, qual foi a primeira característica ou qual foi o primeiro princípio que Deus estabeleceu? Lembrando, gostaria de lembrar você que princípio é aquilo que jamais pode ser corrompido. Princípio é de onde começa. Princípio é aonde a história se inicia. E se não tiver início, não tem história. Então, o princípio nunca se perde. A história pode ser mudada a qualquer momento, mas o princípio sempre vai ser o mesmo. Querem ver uma coisa? Você hoje já tem aí a idade que já adquiriu. Você mudou o jeito de falar, mudou a entonação da voz, mudou o corte de cabelo, mudou tudo, mas você continua com a mesma digital, porque a digital veio desde lá do princípio. O que é princípio não muda. A íris do seu olho sempre foi a mesma, não muda, porque isso é princípio. Então, Deus estabeleceu alguns princípios para que Josué pudesse ser um bom líder. E o primeiro princípio é: seja fiel. Não existe, irmãos, líder espiritual sem que haja nele fidelidade. Deus está procurando pessoas fiéis. Pastor, eu nasci para ser líder, eu nasci para liderar. Será? Vamos fazer um teste prático? Se você nasceu para liderar, primeiro responda para você mesmo: você tem sido fiel a Deus? Tem? Pense bem. Tudo que o Senhor tem requerido de você como um bom cristão, você tem conseguido entregar ao Senhor? Se a resposta for sim, está começando a passar no teste. Um bom líder do Senhor, ele precisa ser fiel. Fiel. E o Senhor vai dizer isso a Josué: seja fiel. E quando o Senhor disse isso? Ao determinar que Josué deveria cumprir toda a lei mosaica. O Senhor não falou: agora, Josué, você é líder, faça como você quiser. Porque nós costumamos dizer sempre assim, né? Se eu fosse líder, eu faria assim. Mas esquece de quem está na liderança, não está fazendo segundo a vontade dele, né? Está segundo a vontade daquele que o ordenou. E quando você for líder, você também não vai fazer assim, porque você tem que fazer segundo a vontade daquele que te ordenou. Tá vendo? Pense bem nisso. Antes de criticar o seu líder, antes de dizer eu faria assim, primeiro pense: por que será que ele está fazendo assim? Será que ele está obedecendo o mandamento daquele que lhe ordenou a liderança? Pense nisso. Segundo princípio que Deus estabelece na liderança de Josué: fale a respeito da lei. Portanto, Josué não podia falar de qualquer coisa. Não era segundo o entendimento do Josué. Era segundo aquele que estava escrito, era segundo aquilo que Moisés havia deixado escrito. Um pastor, um líder, ele não vai fazer segundo o seu pensamento. Ah, mas se fosse eu faria assim. Ou alguém vai pedir um conselho, a Bíblia está dizendo uma coisa, mas você, não, esquece disso, larga isso, abandona isso. Um bom líder, ele fala a respeito da lei. Ele fala segundo está escrito na lei. Ele fala segundo o que a Bíblia diz. E por mais que a Bíblia
seja naquela situação contraditória à vida da pessoa, eu devo falar o que a Bíblia diz. Eu sempre aconselho dizendo, se a Bíblia fala, eu falo. Se a Bíblia não fala, eu me calo. Tá vendo? Se a Bíblia fala, eu falo. Se a Bíblia não fala, eu me calo. Então só fale o que a Bíblia diz, e o Senhor diz para ele, fale a respeito da lei. Ensine o povo segundo a lei. E terceiro e último princípio que o Senhor vai estabelecer aqui, elencado na nossa lição, o Senhor vai dizer para Josué, prepare-se. Que coisa linda, uma ordem imperativa. Prepare-se. Note que nós sempre dizemos o seguinte, o Senhor, ele capacita. O Senhor, ele nos capacita, é verdade. O Senhor nos dá capacidades que são além das nossas capacidades intelectuais. O Senhor muitas vezes vai dotar alguém de capacidades que antes eram inimagináveis por aquela pessoa. Ah, mas eu não sei fazer isso. Quando de repente ele está fazendo, e isso não é outra coisa senão capacitação de Deus. Porém, o Senhor vai dizer para Josué, prepare-se. Não apenas adianta esperar a capacidade de Deus, nós temos que nos colocar à disposição, sempre prontos para aprender. Por isso também ensino sempre que aquele que não senta para aprender não é digno de ensinar. O crente, o líder, o servo, ele tem que estar pronto sempre para aprender. Você está se preparando? Você está buscando? Quando o Senhor ordena isso, pastor, para o Josué? Quando o Senhor fala para ele meditar no livro santo, dioturnamente, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Em outras palavras, Josué, além de você falar da lei, busque a lei para a sua vida, viva a lei, e assim você vai ver que você vai viver muito bem, te conduzirás prudentemente. Então, fica aí esses 3 princípios para você. Seja fiel, fale da lei e prepare-se examinando as Sagradas Escrituras. Este é o tópico de número 2. Estamos terminando o tópico de número 2 e estamos partindo agora para o último tópico da nossa lição, o tópico de número 3. Reconhecimento, compromissos e promessas. Reconhecimento, compromisso e promessa. Lembrando que nós estamos estudando hoje a lição de número 2 da nossa revista dos jovens. Estamos na lição de número 2. Estamos estudando acerca do chamado de um líder. Estudando sobre a vida de Josué, acerca do chamado de um líder. Glória a Deus por isso. Que Deus possa continuar nos abençoando. Estamos no subtópico de número 3. No tópico de número 3, melhor dizendo, e estamos já partindo para o final desta aula. O subtópico 1 do tópico 3 vai dizer o seguinte, reconheça o seu chamado. Veja que o Senhor vai dizer para Josué da seguinte maneira, não te mandei eu? Em outras palavras, simplificando, ele diz assim, não fui eu que te mandei ir? Não fui eu? Então esforça-te e tem de bom ânimo. O Senhor vai dizer para Josué. E sabe por que o Senhor disse isso para Josué? Porque o Senhor sabe que todo líder passa por um período de questionamento pessoal. Será que realmente foi o Senhor que me chamou? Será que realmente foi o Senhor que me colocou nessa posição? Em todo líder, certa vez com a resistência da sua liderança, porque todo líder é provado, todo líder um dia vai passar pela aprovação. Pensa aí, você não já provou o seu líder alguma vez? Faltando nos ensaios, às vezes inventando algumas desculpas para não estar presente nos compromissos, e aí o coração do líder fica lá do outro lado, Senhor, eu não estou conseguindo trazer o irmão, a irmã para perto, eu não estou conseguindo envolver ele dentro do grupo, será, Senhor, que o Senhor me chamou realmente para liderar? Será que esse chamado é do Senhor? Tá vendo? Todo líder um dia se questiona. Então o Senhor, antes de permitir que Josué se questionasse, o Senhor vai dizer para ele, olha, não te mandei eu? Em outras palavras, quando Josué pensasse
em questionar o seu chamado, a sua liderança, ele ia lembrar: mas foi o Senhor que me mandou. Não fui eu que escolhi ser líder, foi o Senhor que me escolheu. Nós devemos aprender, meus amados irmãos, que não somos nós que escolhemos ser líder. Eu não escolhi ser pastor, eu nunca desejei ser pastor, mas o Senhor me escolheu. O Senhor escolheu este que está sobre a sua liderança. Pastor, mas ele não tem competência nenhuma para me liderar. Eu não tenho competência nenhuma para liderar. Você lembra do que nós falamos da sarça? Um arbusto que aos olhos dos homens parecia também não servir para nada, mas o Senhor escolheu aquela sarça para manifestar a sua glória. E o Senhor está dizendo para você: foi Ele que te escolheu, é Ele que vai te capacitar. Então, permaneça firme com o Senhor, sabendo que o seu chamado não vem de vós. O seu chamado não foi você que se autoelegeu líder, que se autoelegeu pastor, que se autoelegeu obreiro. Jovem, não foi você, foi o Senhor que te chamou. E Josué, o Senhor vai dizer para ele, confirmando isso: não tu mandei eu? Então esforça-te. Quando Josué, quero crer, lembrava desta palavra de Deus, o coração dele encontrava paz, lembrando de que foi o Senhor que o chamou. Eu sempre, em momentos de provação no meu ministério, sempre perguntei para o Senhor: Senhor, não foi o Senhor que me colocou aqui? Então, Senhor, me revela a tua glória. E eu vou dizer uma coisa aos irmãos: Deus nunca faltou com a sua resposta para acalmar o meu coração, para aquietar o meu coração. Deus também responde o seu clamor, se assim você o fizer. Vamos continuar em frente aqui para encerrarmos. Estamos agora no subtópico de número 2 do tópico de número 3, partindo já para o final. O subtópico de número 2 do tópico 3 diz assim: dê o seu máximo. Olha aí, isso aqui é uma inversão do que nós acreditamos hoje. Nós sempre queremos o máximo de Deus, sempre esperamos o máximo de Deus, mas saiba que o Senhor também espera o seu máximo. Quando o Senhor te capacita, quando o Senhor te chama, Ele está esperando mais de você. E veja o que o Senhor vai dizer para o Josué no subtópico de número 2 da nossa lição. Em todo chamado, o Senhor sempre pede um compromisso. Em todo chamado, o Senhor pede um compromisso. Nós queremos o compromisso de Deus. Deus, mas não foi o Senhor que me chamou? Deus, não foi o Senhor que me escolheu? Mas é claro, o Senhor te chamou, te escolheu, mas você também tem que fazer a sua parte. E o Senhor vai dizer para Josué: esforça-te. Em outras palavras, dá o seu máximo. O Senhor espera que você também se esforce. Quanto mais você se esforçar, mais você vai ver a mão do Senhor agindo. Quanto mais você se dedicar, mais você vai ver Deus te abençoar. Nunca perder o foco daquilo que realmente importa. Você que está se esforçando, olhe para dentro de você e veja se o que você está fazendo realmente é aquilo que Deus espera que você faça. Eu costumo dizer sempre que não adianta tomar qualquer remédio. Você tem que tomar o remédio certo. É o remédio certo que vai garantir a cura. É o remédio certo que vai garantir a eficácia no tratamento. Então não adianta você se esforçar, mas andar para o caminho errado. Adianta você se esforçar, ainda que com simplicidade, ainda que com palavras simples, mas andar na direção de que o Senhor te colocar, porque assim você vai ver o resultado do seu trabalho. Então pense sempre numa coisa: para que o Senhor me chamou? O que o Senhor espera de mim? Será que realmente eu estou entregando? Pense você aí. Para que o Senhor te chamou? O que o Senhor espera de você? E será que você está entregando aquilo que o Senhor espera? Essa é uma boa pergunta. Vamos aqui caminhar para o final. Vamos para o subtópico de número 3. E aqui nós encerramos esta lição do dia de hoje. E o terceiro subtópico do tópico 3 vai dizer promessas. Junto com o seu chamado, o Senhor faz maravilhosas promessas a Josué. Dentre elas, podemos citar, primeiro,
prosperidade, pois o Senhor disse: todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Esse Deus é maravilhoso. Veja, ele nomeia Josué, ele ensina e capacita Josué a ser um bom líder e ele recompensa Josué pela sua liderança. Então, as promessas de Deus. Primeiro, Josué, você não vai estar a ermo, você vai ter aquilo que você necessita. Eu vou prosperar os seus passos. Prosperidade não está elencada, não está ligada a riquezas, irmãos. Nós precisamos entender isso. Mas a prosperidade está vinculada ao sucesso de nós conseguirmos concluir aquilo que nós fomos chamados para fazer. Então, quando nós concluímos aquilo que fomos chamados para fazer, quando temos sucesso nessa empreita, nós podemos dizer: eu fui próspero, eu coloquei as mãos e as coisas aconteceram porque Deus foi comigo. Meu Senhor estava prometendo a Josué, dizendo: Josué, você vai ser próspero. Aonde você colocar a planta dos vossos pés, eu vou lhe conceder vitória. O povo vai avançar, vai entrar na terra e grande vai ser a obra que eu tenho a fazer com o meu povo. Então guarde isso. Seja fiel ao Senhor e Ele lhe garantirá a vitória. Segunda promessa do Senhor: derrota dos inimigos. O Senhor disse a Josué que ele iria vencer as batalhas. Lembrando que eles saem do deserto, vão entrar na terra, mas aquela terra era habitada. Não era uma terra vazia. Era uma terra que tinha jebuseus, que tinha amorreus, terra que tinha habitantes ali. E aqueles habitantes precisavam entender que aquela terra era terra prometida. Deus já havia prometido e eles estavam ali apenas como invasores. Mas muitos deles não quiseram sair das terras e por isso houve muitas guerras. Mas o Senhor vai dizer, antes de Josué adentrar na terra: Josué, fique tranquilo. Era como se ele estivesse dizendo: a terra está habitada. Muitos vão se levantar contra você, mas eu darei vitória contra os seus inimigos. Que coisa linda. Vou tentar aplicar isso na sua vida. Você recebeu Jesus e muitas coisas se levantaram contrariamente à sua vida. E talvez você diga assim: olha, quando eu não era crente, ou quando eu não servia ao Senhor, isso não acontecia. Mas ainda assim, que esses sitiantes, que esses habitantes da terra antiga, da vida antiga, tente te tirar o foco, eu quero dizer: Deus te dará vitória contra eles. Quem se posiciona a favor de Deus, tem Deus posicionado a seu favor. Que coisa linda! Quem se posiciona a favor de Deus, tem um Deus posicionado ao seu favor. Tenha certeza que Deus vai te garantir a vitória. E por fim, o Senhor promete a Josué aquilo que para mim é o mais importante de tudo. Prosperidade é bom? É bom, muito bom. Você tocar a planta dos seus pés e ver o sucesso acontecer. Você começar uma empreita e ver ela sendo terminada com sucesso. Vencer as batalhas é bom, é muito bom, porque ninguém quer perder. Mas acima de tudo, e esse terceiro item que o Senhor promete a Josué, esse é o mais esplendoroso: a presença de Deus. Essa foi a terceira promessa do Senhor. O Senhor vai dizer para Josué: não te deixarei e nem te desampararei. Que coisa linda! Imagina você ouvindo isso de Deus. Deus dizer para você: eu não te deixarei e não te desampararei. Será que você pode temer alguma coisa, sabendo que tem Deus ao seu favor, sabendo que Deus está te guardando? Pois bem, foi isso que o Senhor falou a Josué. Assim Deus agiu na vida deste homem, deste líder, deste servo do Senhor. E eu tenho certeza que assim Deus também há de agir na minha e na sua vida. Concluo com a conclusão da nossa lição dizendo: o livro de Josué começa com uma determinação para que ele assumisse a liderança. Haja vista esse ser o ponto de partida de qualquer empreitada. Se não existisse um líder vocacionado por Deus, que possuísse profundo senso de compromisso com o Senhor e a sua palavra, Israel sofreria tremendo revés em sua jornada. Entretanto, estando à frente de um homem fiel e corajoso, o povo se encheria de fé e a vitória estaria garantida. Em outras palavras,
eu vou dizer que Deus sempre vai preparar um Josué para que a sua obra possa ter continuidade. Que Deus possa lhe abençoar. Esta é a aula de número 2 da Sala dos Jovens, datada com o dia 12 de abril. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês, jovens, que estão aí ouvindo esta palavra, assistindo esta videoaula, e nós continuamos orando pela nossa nação, para que o Senhor possa nos dar vitória e que em breve nós estejamos nos nossos templos adorando e servindo o Senhor, e você sendo levantado como um Josué para ajudar a condução do povo. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor bondoso Deus, nós louvamos ao Senhor por esta aula de Escola Bíblica Dominical da Sala dos Jovens. Eu louvo ao Senhor pela vida de cada jovem, Senhor, do nosso setor, e de todos aqueles, Senhor, que assistirão essa aula e que serão impactados, Senhor, com a Tua palavra. Que o Senhor possa produzir, Senhor, vida, possa produzir cura, possa produzir bênção na vida dos Teus servos. Enche a vida de cada um com a Tua santa presença, Deus. Dê um dia de paz, Senhor, e logo mais à noite, que nós estejamos reunidos, Senhor, em mais um culto de louvor ao Teu nome. Abençoa os Teus servos e servas, é o que nós te pedimos, e certo de que o Senhor nos ouve, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a classe dos jovens, que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Amém.